Construção, de Chico Buarque de Holanda, tem quase meio século e continua atual. É um inesgotável banco de questões de vestibulares, de concursos públicos e outras provas. Tanta riqueza de significados e significantes possibilita perguntas de gramática, de literatura, de história, de música. Construção é prédio em obra. Obra vem de opus. Opus virou ópera. Ópera, gênero dramático musical que nasceu das tragédias gregas. No libreto desta ópera, Chico conta a história trágica de um obreiro, como tantos da construção civil no Brasil. Enquanto a letra vai descrevendo a construção do prédio, descreve também a construção da sua própria estrutura poética. É pura metalinguagem. O ritmo encontra apoio na métrica de 12 sílabas de seus versos, todos coroados por proparoxítonas. Máquina, príncipe, bêbado, tímido. Essas proparoxítonas, colocadas sempre no final de cada verso, produzem o efeito melódico da rima. Com as metáforas, elas constroem e desconstroem a rotina do pedreiro. A orquestra quebra a monotonia da repetição rítmica com buzinas estridentes que reclamam do corpo atrapalhando o tráfego. Recria o ruído dos andaimes que não param de subir e de descer. O som do popular agogô contrasta com os violinos da orquestra. Os tons menores e o coro causam tensão. Palavras repetidas, em ritmo também repetitivo, transmitem o tédio daquele cotidiano dramático por natureza, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Naquele dia, porém, uma nuvem sombria paira sobre a cabeça do pedreiro. Chico construiu um mau presságio usando o advérbio de modo como, mais o verbo ir no imperfeito do subjuntivo, como se fosse. O efeito é angustiante. Amou daquela vez como se fosse a última. E se for a última? A morte ronda. Como na ópera, construção se divide em atos, todos dramáticos. O primeiro ato é a despedida. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse único. E atravessou a rua com seu passo tímido. O segundo ato é o trabalho. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. O terceiro ato é a hora do descanso. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. O quarto ato é o desenlace. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Chico escancara a desumanização do pedreiro, visto pelo capitalismo como mera ferramenta. Vivo, ergue paredes, morto, só atrapalha. Sua morte em pleno serviço é um estorvo, não é uma tragédia. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, atrapalhando o público, atrapalhando o sábado. E a narrativa recomeça. As mesmas estrofes voltam à cena, porém com uma mudança de efeito. As proparoxítonas no fim dos versos vão se revezando como cubo mágico, que forma um desenho diferente a cada girada. Um dos resultados desse jogo é o surgimento do sagrado, pela simples troca da proparoxítona único por pródigo. O filho pródigo é a mais conhecida parábola de Jesus. Tudo em construção desumaniza o personagem. Os novos significados dão uma impressão de que ele está enlouquecido. Mas este verso surpreende com uma repentina aura bíblica que toca a família do pedreiro. E cada filho seu como se fosse o pródigo. A narrativa conta a vida do eu lírico de construção, representante de milhões de trabalhadores brasileiros, não só pedreiros. Sempre no mesmo ritmo, o autor conta 3 vezes a história. Na última, ele resume a ópera em uma única estrofe de 7 versos. A monótona repetição reparece um lamento que reclama mudanças, mesmo sabendo que elas não virão.
De repente, a monotonia cessa, o ritmo fica intenso, nervoso. É o fim que se aproxima, anunciado por 3 estrofes. O último verso dessas estrofes lembra o agradecimento do mendigo que recebe uma esmola. Deus lhe pague. O trabalhador desta obra é um despossuído, inconformado com a precariedade da sua vida. Ele denuncia, fingindo agradecer o favor, a esmola de deixá-lo nascer, de deixá-lo sorrir, de deixá-lo respirar, de deixá-lo existir. Deus lhe pague. Ele agradece a cachaça que tem que engolir, agradece a desgraça, a fumaça que tem que tossir. Agradece os andaimes que tem que cair. Deus lhe pague. E por fim, agradece a carpideira, mulher contratada para chorar em seu velório. Agradece pelas moscas bicheiras que vão devorar o seu corpo. Agradece a paz que só a morte lhe dará. Deus lhe pague.